Previsões da semana de 26 de agosto a 1º de setembro. Vamos entender aí os principais movimentos. Nós estamos cheios de momentos importantes aí astrológicos essa semana, como o retorno de Plutão para Capricórnio, né? Plutão que está retrógrado volta para Capricórnio, permanece até a segunda quinzena de novembro, depois ele retorna para Aquário, onde ele vai permanecer aí os próximos 20 anos, então é uma mudança aí muito importante, é uma finalização de um ciclo, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje, e Vênus, que essa semana está bastante presente, né? Recebendo aí aspectos de influência com Urano, com Plutão e uma tensão com Netuno. Sempre que a gente fala de Vênus, a gente está falando de relacionamento, finanças. Então, assunto muito importante aí para a gente entender como utilizar a força e a potência desses trânsitos ao nosso favor. E Mercúrio, que sai de retrogradação também, graças a Deus, né? O famoso Mercúrio aí, entrando no movimento direto e trazendo também muitas resoluções. Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou astrólogo, analista junguiano, e o intuito desse canal é auxiliar você no seu processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, com a astrologia terapêutica, a psicologia analítica, trazendo aí a possibilidade de um olhar mais profundo para que você conquiste e construa uma vida de significado, abundância, em todos os sentidos, nos seus relacionamentos. Mas aqui, antes da gente aprofundar nesse tema, eu quero te pedir a gentileza de curtir esse vídeo, dá um joinha aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você fique sempre a par dos vídeos que subirem aqui no canal de primeira mão. Esse vídeo de hoje abre uma série de outros vídeos, todas as segundas-feiras. A partir desse vídeo agora, nós teremos as previsões da semana, com os principais trânsitos, para que você possa se atualizar e se organizar a partir das energias cósmicas que estiverem rolando aí ao longo da semana. Para quem já me segue nas minhas mídias sociais, no Instagram, no TikTok, o endereço é @eufelipefreza nos dois. Eu sempre subo ali no Instagram também o horóscopo semanal para signo e ascendente, então me segue lá nas plataformas, porque sempre tem conteúdo muito legal subindo, vídeos aí resumidos sobre os trânsitos, sobre os momentos, sobre relacionamento, sobre psicoterapia, então entra lá que tem bastante coisa legal. Vamos falar então dos principais trânsitos da semana, começando com a lunação de Leão. Então nós estamos finalizando a lunação de Leão essa semana, a lunação de Leão que começou no dia 4 de agosto. Sempre que a gente fala de lunação, a gente está falando de lua nova, né? Então lá em 4 de agosto nós tivemos a lua nova leonina, e ao longo desse mês, né, nessa lunação, que é esse período de 29 dias, nós vamos trabalhar as características do signo onde nós tivemos a lua nova. Então, Leão vem falar de empoderamento, vem falar de autoconfiança, vem falar de reconhecimento do nosso brilho, da nossa singularidade, do nosso papel de importância no mundo, como a gente compartilha esse ser único em benefício dos demais, né? Como a gente reconhece a nossa força, a nossa luz e, de fato, faz o nosso sol vibrar, né? Irradiando luz, compartilhando da nossa essência, comungando também com outros sóis, né? Reconhecendo também a força e a potência que existe no outro, dividindo o palco da vida aí com outras pessoas, para que a gente possa crescer e se desenvolver, não somente como indivíduo, mas também na coletividade, né? Então, um mês muito importante que também nos colocou em contato com as nossas sombras, com aspectos aí que muitas vezes estão associados às nossas negações, aos nossos medos, às nossas inseguranças. Então, realmente é um momento bem importante aí durante a alunação leonina, onde a gente foi se conectando com tudo isso. E agora, fechando essa alunação com a lua minguante, nós temos aí um momento de liberar tudo aquilo que não serve mais, deixar ir, é um momento de limpeza. Essa semana pode ser que você sinta a necessidade de estar um pouco mais introspectivo, mais conectado com você, um pouco mais isolado. De fato, geralmente a lua minguante pede mais descanso, pede aí um processo de limpeza, não somente emocional, interna, mas também externa, né? Se for possível, jogar coisas que não servem mais aí na sua vida, abrir espaço para o novo que vem aí com o ingresso da lua nova em Virgem na próxima semana, tá? Um outro ponto muito importante nessa semana são os trânsitos de Vênus,
Então Vênus está bastante presente aí ao longo de toda essa semana. E sempre que a gente falar de Vênus, a gente vai falar de dois pontos principais: relacionamento e dinheiro, finanças. Então, começamos aí a semana com um trígono, que é um aspecto de fluência de Vênus, que está em Virgem, com Urano no signo de Touro. E mais alguns dias na frente, lá no dia 29, a Vênus vai fazer um trígono também com Plutão, que está em Aquário. Então a gente já começa a semana sentindo muita energia da Vênus, ela vai estar bem marcada ao longo de toda a semana. E sempre que a gente fala da Vênus em Virgem, a gente está trazendo essa valoração, Vênus é valor, para nossa razão, para nosso discernimento, para processos de organização, no sentido de você reconhecer em você quais são os ajustes que precisam acontecer na sua vida para que você se aprimore, para que você se aperfeiçoe, para que você se torne um ser melhor, um indivíduo melhor. Então, muitas vezes, dentro desse processo, a gente começa assim, a olhar para alguns aspectos da nossa individualidade que precisam melhorar, né? Que precisam evoluir, que precisam progredir. E, às vezes, a gente entra num lugar muito crítico, às vezes até um pouco exagerado, que faz com que a gente se sabote, com que a gente se reprima, com que a gente não aceite os nossos erros. Então a ideia aqui da Vênus em Virgem é não negar os seus erros, mas aprender com eles, entender que é errando que a gente aprende. Então se é errando que a gente aprende, que a gente possa aprender aí da maneira mais elevada, né? Reconhecendo a nossa imperfeição e reconhecendo também a perfeição até na nossa imperfeição, né? Então isso é muito legal quando a gente fala da Vênus em Virgem. E o trígono com Urano, que é esse aspecto de fluência que a gente já começa a sentir já hoje, assim no comecinho da semana, que nos possibilita viver uma grande revolução, uma mudança. Então, Urano em Touro vem falar de revolução, de estruturas obsoletas na sua vida. Então, esse é um momento onde muitos insights começam a chegar para você, onde você começa a olhar e falar assim, caramba, olha só que legal, aquela mudança que eu esperei durante tanto tempo, ela começa a acontecer. Eu já começo a olhar para determinadas situações, para o seu relacionamento, para a sua sociedade, para a sua parceria com outras pessoas, até mesmo para a sua relação com você, e enxergar coisas novas, outras oportunidades, mudar um pouco o foco da sua atenção e começar a olhar por diferentes pontos de vista. Então, essa mudança de cenário, essa mudança de direção da sua atenção vai possibilitar com que você rompa com algumas estruturas muito antigas que vêm aí, de alguma forma, impedindo o seu progresso, o seu crescimento, para que essa abertura para o novo te traga oportunidades aí novas oportunidades na sua vida, até oportunidades aí de fazer dinheiro de maneiras diferentes. Então fique atento, né? Muitas vezes ideias diferentes podem surgir para solucionar problemas aí muito antigos na sua vida. Então essa é uma semana de resolução, essa é uma semana de mudança, essa é uma semana muito importante para que você saia do padrão da convencionalidade, né? Então até dentro aí do seu relacionamento amoroso, do seu casamento, buscar fazer alguma coisa diferente. Então, se a coisa está muito estagnada, se há tempos vocês não saem para um restaurante, se vocês não saem para fazer um passeio diferente, essa é uma semana aí para focar bastante nisso, né? Isso vai abrir espaço para novas coisas diferentes acontecerem na sua vida, que vão gerar estímulos novos, tá? A partir do dia 29, nós também temos a Vênus em aspecto de influência com Plutão. Isso é muito interessante, embora seja Plutão ele vem trazendo aí essa questão de transformação, de morte, renascimento, assim como Urano também traz aí uma certa imprevisibilidade frente a algumas questões aí que possam acontecer na senda dos seus relacionamentos, sociedades, parcerias, finanças. Como Urano é um planeta muito imprevisível, às vezes pode ser que você até leve um susto, né, e cheguem coisas, pipoquem coisas na sua vida que estavam fora do seu radar, né? Às vezes isso pode até causar uma certa estranheza, mas a longo prazo, né, isso vai trazer a possibilidade de mudanças importantes aí. Então, acolha as mudanças que vão acontecer nessa semana com você, né? Agora, voltando um pouquinho para Plutão, pode ser um momento onde você defina coisas, finalize processos em relacionamentos. Então pode ser que você finalize um relacionamento essa semana,
ou que você compreenda o quão abusivo é o seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu namorado, com a sua família, que você consiga ter o discernimento de entender toda a sua história com essa pessoa e consiga dar um ponto final. Ou um processo que você já vem aí levando já a longa data com o seu chefe ou com um sócio, ou até uma situação aí financeira chegando ao final, né? Sendo realmente aí concluída para uma nova etapa. Sempre que a gente fala de Plutão, a gente está falando de morte, renascimento, transformação. Então, com certeza, mudanças e transformações muito profundas estão acontecendo na sua vida nessa semana. Acolha tudo isso, porque por mais intenso que possa ser, tudo isso vai gerar possibilidades, oportunidades, né? Todo trígono ele gera possibilidade, todo trígono ele gera abertura de caminhos, né? Ele não impõe resistência. Então, resoluções chegando aí ao longo dos próximos dias. E ainda no dia 29, o que é um ponto de atenção, né? Vênus fazendo oposição com Netuno. Bom, gente, isso é muito importante, porque nós temos trânsitos muito fortes acontecendo com Vênus, né? Vênus sob influência de Urano, de Plutão, de Netuno em tensão. Então isso pode fazer com que você não veja as situações com tanta clareza. Talvez uma meditação, uma conexão maior com o seu interior, utilizar muito o seu discernimento, lembrando que Mercúrio continua em retrogradação até o dia 28. Depois que o Mercúrio sai da retrogradação, a gente ainda fica sentindo a influência de Mercúrio uns 2 dias depois, então provavelmente aí até dia 30, dia 1º, a gente ainda vai estar sentindo a reverberação de Mercúrio. Então, se você não estiver entendendo bem alguma situação que esteja acontecendo na sua vida nesse momento, nada melhor do que uma noite de sono, respire, não coloque os pés pelas mãos, não entre numa crítica exagerada e numa idealização do que é perfeição para você, do que deveria ser. Muitas vezes você está passando por um encerramento, por um término de relacionamento, ou encerrando alguma questão, algum assunto muito forte na sua vida essa semana. Tem que ter calma, tem que ter paciência para entender todos esses processos e integrando tudo isso dentro de você. Às vezes a gente não vai entender tudo que está acontecendo agora, a gente precisa de um tempinho a mais, né, para ir elaborando e encaixando tudo aí dentro da gente, tá? Então, muita atenção, porque essa oposição de Vênus com Netuno pode criar uma névoa, onde você não consegue perceber e acaba se confundindo aí frente a algumas situações e informações que possam chegar na sua vida nesse momento, tá? Então isso é muito importante. Mercúrio, mais uma vez, né, finalizando a retrogradação de Mercúrio, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente sobre Mercúrio retrógrado. Entenda esse momento, porque a retrogradação de Mercúrio ela não acontece, ela não finaliza quando o Mercúrio sai de retrogradação. Nós teremos, a partir do dia 28 de agosto, mais 21 dias de integração de tudo isso que a gente viveu aí durante a fase retrógrada de Mercúrio. Então é importante a gente entender esse momento de retrogradação, porque agora a gente vai encaminhar muita coisa, né? Muita coisa que ficou ali parada, muita coisa que ficou ali, às vezes mal digerida, que a gente não compreendeu com tanta clareza. A partir do dia 28, né, contando 21 dias a partir do dia 28, a gente vai lidar com todas essas situações de uma forma um pouco mais facilitada, né? E a última informação aí, a penúltima, na verdade, né? Não menos importante, que é a volta de Plutão para o signo de Capricórnio. Então, só para você entender, Plutão ele permaneceu por volta de 16 anos em Capricórnio, trazendo mudanças muito profundas nas nossas estruturas econômicas, nas nossas estruturas de crença, em padrões herdados da nossa ancestralidade. Então, Capricórnio vem falar de estrutura. Capricórnio vem falar daquilo que a gente constrói, daquilo que a gente consolida na nossa vida, né? E daquilo que está muito enraizado, está muito enrijecido, muitas vezes, por essas heranças do nosso passado. Então, esse trânsito de Plutão em Capricórnio nos últimos 16 anos veio fazendo uma desconstrução muito profunda aí
na área onde você tem o signo de Capricórnio. Isso é muito importante, dar uma analisada aí no seu mapa para entender qual é o setor, né? Quais são as casas astrológicas ou a casa astrológica sobre a influência de Capricórnio. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como identificar qual é o signo regido, né? Qual é a casa astrológica sob a influência de Capricórnio. Então é nesse setor da vida onde você vivenciou essas maiores transformações aí durante esses 16 anos. E agora, Plutão sai de Capricórnio, né? Só como ele entra nesse movimento retrógrado, ele vai e volta, ele já voltou aí umas 3 vezes para Capricórnio. Ele bateu ali em Aquário e voltou para Capricórnio. Bateu em Aquário e voltou para Capricórnio. Bateu em Aquário e agora ele volta para Capricórnio a última vez, para depois, lá para o dia 19 de novembro, ele ingressar em Aquário e seguir e permanecendo aí os próximos 20 anos, tá? Então é muito importante também você saber qual é a área do seu mapa sobre a influência do signo de Aquário, qual é a casa astrológica. Entra nesse vídeo aqui e assiste, porque lá tem bastante informação, você vai aprender a identificar qual é a casa astrológica, o setor da sua vida sobre a influência de Aquário, porque Plutão vai trazer transformações muito profundas nos próximos 20 anos nesse setor. Então não deixe de assistir esse vídeo, tá bom? E tem um videozinho aqui também falando sobre Plutão em Aquário. Então eu aprofundo bastante no tema de Plutão em Aquário. Entra aqui e assiste também, vou deixar o link aqui para você. E não menos importante, né, mais para domingão aí, começando o mês de setembro, essa semana a gente já começa a sentir também, que é a quadratura de Marte em Gêmeos com Netuno também em Peixes. Então, além da Vênus, nós também temos Marte formando uma quadratura com Netuno. Isso pode gerar ansiedade, inquietação, né, atitudes impensadas. Então fique muito atento, muito atenta com os seus processos mentais, que podem estar um pouco mais acelerados, né, já que Marte está em Gêmeos, Gêmeos rege aspectos da mente, e essa tensão com Netuno em Peixes. Gente, por que Netuno gera tanta confusão? Porque Netuno rege o limiar entre a realidade manifesta e o espiritual, entre o inconsciente. Então tem muita coisa vindo do nosso inconsciente. Às vezes pode ser que você fique inquieto, mais agressivo, mais impaciente, exploda sem, né, por situações às vezes muito pequenas. Então, respire. Se você sentir que a coisa está muito intensa, está muito forte aí, provavelmente você vai começar a sentir a intensificação desses processos mais aí por volta de quarta, quinta-feira dessa semana. Mas atenção, porque a gente vai perdurar esse trânsito, ele perdura na próxima semana também. Então isso pode fazer com que muitas vezes você fale, se comunique de forma violenta, interprete as situações de forma equivocada, né? Não podemos esquecer que Mercúrio, regente de Gêmeos, onde nós temos Marte, está retrógrado no signo de Leão, então isso pode gerar um certo inflamento, né? Um ego muito inflado que acha que sabe tudo, que acha que sabe melhor do que o outro e às vezes acaba se conectando, se posicionando de uma maneira equivocada, né? Então nada melhor do que a gente respirar profundo, respirar 10, 20 vezes e, se for preciso, deixar para a gente ter uma conversa, uma discussão em um outro momento, aí com os ânimos um pouco mais acalmados, né? Então é isso, essas são as energias da semana. Em resumo, é uma semana onde nós vamos olhar muito para os nossos relacionamentos, para as nossas parcerias. É uma semana de mudança, então não se prenda a padrões antigos, não se prenda a padrões obsoletos, respeite o processo de cada coisa, se abra para novas ideias, se permita encerrar e finalizar ciclos na sua vida. Se nessa semana você começa a perceber que coisas muito fortes, muito importantes começam a chegar, insights, coisas que talvez você não tinha percebido antes, acolha isso no seu coração, dê o devido valor para isso no seu coração. E se tiver tudo muito confuso, espere, se acalme, respire, centre a sua energia, busque apoio psicoterapêutico, psicoanalítico. Para você que deseja aí um apoio nesse sentido, o link para o agendamento de sessões na linha da psicologia analítica está aqui na descrição desse vídeo. Hoje, dentro do processo psicoterapêutico, eu integro também as abordagens da astrologia terapêutica, da constelação familiar sistêmica. Então, um trabalho muito rico, muito profundo, muito transformador, onde você vai, de fato, aí, elaborar toda a sua história de vida, o seu passado, se conectar com a força presente na sua história de vida, para a construção de uma realidade que faça sentido para você, para que você caminhe na direção dos seus objetivos
empoderado de você, com força, vontade, alegria de viver. Esse é o intuito do meu trabalho, é para isso que eu estou aqui hoje, compartilhando todas essas informações, esses conteúdos com você. Que você tenha uma semana maravilhosa, né? Um encerramento aí da alunação de Leão, liberando tudo aquilo que não te serve mais, tudo aquilo que de alguma forma atenta contra a sua autoestima, a sua autonomia, a sua alegria, a sua autoconfiança. Deixe ir todas essas situações. Se for preciso elaborar algumas questões, elabore, mas não se apegue na dor e no trauma do seu passado. Se conecte de fato com aquilo que existe de melhor em você. Olhe para frente, olhe para o futuro. Confie em você. Deixe de lado a autocrítica, a autoexigência exagerada, essa mania de perfeição que no fundo, só faz você se autossabotar. Então, bola para frente, vamos lá, força, vontade e determinação. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Curta, comente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas que você sabe que possam se beneficiar desses conteúdos. Um forte abraço e uma ótima semana para você. Namastê!